Olá, o alerta é das Nações Unidas. Por causa das ações de isolamento social e quarentena, esforços para conter a disseminação do coronavírus, os casos de violência doméstica estão aumentando significativamente no mundo. A ONU faz um apelo para que os governos incluam ações de proteção à mulher entre suas medidas de combate à Covid. Nesse programa Argumento que está começando, a gente conversa sobre o assunto com o senador Exalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. Ele é o autor de um projeto em discussão no Senado para fazer com que as ações judiciais que tratem do tema tenham urgência e não possam ter seus prazos estendidos. Senador, muito obrigada por conversar com a gente nesse programa. Eu começo perguntando para o senhor como é que esse projeto pode ajudar num cenário que já preocupa o mundo todo? Pois é, eu detectei essa questão da violência, né? Porque já era grave a situação no Brasil. Imagine agora, com a quarentena, aumentou muito o índice de violência. E nós apresentamos assim, porque existe já um projeto suspendendo todos os processos, as datas, os prazos judiciais. Então, eu apresentei um projeto para, no caso de violência doméstica, que não ocorresse essa prorrogação do prazo, essa suspensão de prazo, e que a Justiça desse todo o apoio, né, com relação à questão da violência doméstica. Então, acho que vamos votar. Né? Vai ser feita agora uma reunião da liderança, onde nós vamos selecionar os projetos mais importantes, mais urgentes, para poder entrar na pauta já na ordem do dia. E é importante dizer que violência doméstica, nesse caso, não é nem só contra a mulher. Seu projeto faz muita questão de dizer também da proteção da criança e do adolescente. A Justiça pararia, assim, um projeto como esse? O senhor está dizendo, enquanto esse projeto não se torna lei, hoje, esses processos estão parados nas varas judiciais? Exatamente. Foi prorrogado, foi suspenso todos os prazos judiciais, né? Todos os processos estão suspensos. Então, nós estamos apresentando esse projeto para excluir essa questão da violência, como você tem razão, não é só contra a mulher, né? Tem a violência contra as crianças, contra os adolescentes. Então, o projeto visa isso, suspender realmente essa prorrogação, essa suspensão de prazo judicial. E a proteção durante esse período, que haja realmente mais proteção, né, da justiça com relação a essa violência doméstica. Senador, ainda durante essa política de isolamento social, de quarentena, que é importante nesse momento, apoiada pelos governos, principalmente os governos estaduais que têm tocado essa política, dá para fiscalizar melhor essa violência que acontece nas casas? Dá para o Estado ter uma atuação mais presente do que só aquela da justiça mais tarde? Talvez até em função da quarentena, né, as pessoas estão denunciando mais, né? Talvez tenham mais liberdade, né, de denunciar. Então, aumentou muito o número de denúncias. Por isso é que apresentamos o projeto e, com certeza, não só a Justiça, mas a Segurança Pública, não é, podem intensificar um pouco mais, não é, a fiscalização em função das denúncias. Senador, o senhor falou dessa reunião de líderes para incluir projetos prioritários na pauta de votação dos próximos dias. O senhor já conversou com seus pares sobre essa matéria especificamente? Ela tem chance de ser incluída entre as prioritárias? Eu acredito que sim. Primeiro que nós temos aí um número bom de mulheres na política que, evidentemente, vão apoiar integralmente essa iniciativa. E também cada partido relacionou todos os projetos prioritários. E o PSDB colocou este projeto também como prioridade. E os outros projetos, eu queria perguntar para o senhor é autor de 2 outros projetos que tratam de assuntos muito diferentes e que a gente conversava aqui antes da entrevista. Um deles, por exemplo, diz respeito ao imposto sobre o lucro presumido das empresas. O senhor defendia como outra prioridade importante nesse momento. Por quê? É porque, na prática, o sistema tributário, no caso do lucro presumido, que você paga o imposto em função do faturamento. Então, você tem que fazer a opção em janeiro, pelo simples ou pelo lucro presumido ou lucro real. Evidentemente que foi uma surpresa o que aconteceu, essa pandemia, no meio do ano, né? Então, o que nós estamos apresentando
é que as empresas possam fazer uma mudança agora, não é? E, se for mais importante para elas optarem pelo lucro real, que no caso de prejuízo, não é? Se você fizer pelo lucro presumido, você está pagando imposto e, às vezes, você está tendo prejuízo. Então, muda para lucro real. Se diminuir o faturamento, como vai diminuir muito de todas as empresas, eles podem se enquadrar no Simples Nacional, e aí com o Simples a taxa é menor. E como é lei complementar, exatamente porque o Simples depende de lei complementar, também coloquei como prioridade. E outra coisa que deve entrar também na pauta agora, também um projeto de minha autoria, a senadora também, Daniela, também apresentou, que é a suspensão ou prorrogação do Enem. Né? A maioria dos nossos jovens da escola pública não tem acesso à internet. A maioria estão sem aula. Não dá para você exigir agora, em novembro, o Enem, né? Haverá realmente prejuízo para aqueles alunos que não têm acesso à internet, à educação à distância. Então, nós estamos propondo prorrogar, pelo menos, final de janeiro e início de fevereiro, para também não comprometer o maior sistema de bolsas e escolha de universidades. Então, a gente quer prorrogar. Espero que a gente consiga agora também sensibilizar o ministro da Educação, que já prorrogou via judicial o Enem digital, mas o presencial foi mantido. Então, nós queremos, por lei, não ou suspender ou adiar o Enem, que é muito importante para os jovens. E o senhor que tem uma boa interlocução com o governo federal, não dá para tentar fazer isso por meio dessa negociação com o próprio governo? Nós já estamos fazendo isso. Eu tenho cobrado praticamente durante essas 2 últimas semanas, todas as sessões, eu faço um apelo ao presidente e ao líder do governo, que está trabalhando isso. É que o ministro já soltou uma nota alegando que daria muito problema, mas não é essa a questão. Não é só prorrogar, nós não vamos suspender. E prorrogando não tem nenhum prejuízo para o país e muito menos para o governo. E qual é o prejuízo de não prorrogar, senador? Quem sai prejudicado? Quem sai prejudicado são os alunos da rede pública, né? Porque eles não têm acesso à internet, eles estão sem aula desde o início da calamidade, não é? Então, é evidente, se você aplica uma prova para alunos que estão tendo educação à distância, da rede privada também, e pega o aluno da rede pública que está sem aula há vários dias, evidentemente que o prejuízo é muito grande. Então, não há igualdade, né, de competição. Os alunos da rede pública serão prejudicados. Diminui as chances desses alunos de conseguirem suas vagas nas universidades, é isso? Exatamente, que o Enem é que permite você entrar nas universidades públicas e também as bolsas parciais ou integrais nas faculdades particulares. Tudo depende da nota do Enem. Então, se você não tem aula ou se você teve esse prejuízo desses dias, evidentemente que você vai ter dificuldade em tirar uma boa nota, né? Enquanto aqueles alunos que estão assistindo aula normalmente, à distância, com diversos cursos, eles serão beneficiados. Senador, nós falamos aqui de pelo menos 3 projetos muito diferentes entre si, um tratando de violência doméstica e processos judiciais que tratam desse tema, o outro falando sobre impostos para empresas que fizeram opção por lucro presumido no início do ano para sua arrecadação ou para sua contribuição, e esse projeto agora para adiar as provas do Enem. O senhor falou que as 3 são prioridades do senhor e do seu partido nessa reunião que vai definir o que deve ser votado nos próximos dias no Senado. O senhor acredita que dá para votar nos 3? O senhor diria que algum desses é prioridade em relação aos outros nessa mesa de negociação? É o que você falou. Eu acredito que os 2 projetos, tanto da questão tributária, que é importantíssima para as empresas, quanto a questão da violência, eu não vejo dificuldade em colocar como prioridade de votação. O do Enem é o que você falou, basta o bom senso do ministro da Educação e prorrogar. Não precisa esperar aprovar uma lei como essa. Ele poderá já fazer, para evitar, inclusive, decisão judicial, que está saindo cada juiz já suspendendo isso, que ele faça através do bom senso, ter um pouco mais humilde nisso aí e atenda realmente aqueles que mais precisam, que são os alunos. Mas são mais de 200 projetos apresentados e que a gente vai priorizar realmente. Já que temos quase 50 medidas provisórias também, nós vamos ter que juntar a pensar os projetos, as medidas provisórias.
Senador, muito obrigada por essa conversa, nós vamos aguardar. A você que nos acompanha em casa também, obrigada pela companhia. Nós conversamos com o senador Exalci Lucas sobre os projetos que ele apresentou e que devem ser parte das negociações entre os líderes para discutir quais desses projetos vão ser votados nos próximos dias. Nós falamos especialmente sobre aquele que garante prioridade dos processos judiciais que tratam de violência doméstica, já que a própria ONU, a Organização das Nações Unidas, já faz um apelo. O número de casos de violência doméstica está aumentando nos países que têm feito isolamento social para conter a disseminação do coronavírus. Mais uma vez, muito obrigada pela companhia e até a próxima.